bem? Eu sou a Lu Maciel. Eu sou a Carol Lynch. E nós estamos no Plano A. Hoje recebendo uma convidada muito especial, minha nutricionista, Pabline do Vale. Ela é nutricionista especializada em nutrição oncológica, tem experiência com nutrição de pacientes renais também e há 14 anos trabalha com emagrecimento. Pabline, muito prazer de ter você aqui com a gente. Obrigada, é um prazer, é meu. Bline, a gente sempre relaciona o nosso episódio com alguma obra, alguma coisa, e a gente resolveu relacionar com o documentário Muito Além do Peso. Ele é um documentário de 2012, então a gente tem uma década aí, muita coisa mudou nesse cenário. Lá existia ainda muito uma preocupação da informação, ele é muito voltado para crianças, então questionava uma coisa. E aí depois eu já quero que você explique se superou o suco de caixinha, porque eu lembro que eu dava e hoje em dia eu já entendo que não pode. Mas também houve um movimento nessa década muito do body positive, que é para a gente se aceitar. Existem padrões muito irreais, existe uma pressão para corresponder às expectativas da sociedade. Só que daí quando a gente vai para esses dois extremos, eles são ruins e no meio disso tudo, existe a questão de que o sobrepeso, eu até anotei aqui, ele está relacionado a uma série de doenças graves, né? Então, aqui, ó, crônicas, né? A hipertensão arterial, o aumento do colesterol e triglicérides, diabetes, apneia do sono, acúmulo de gordura no fígado, infarto do miocárdio, acidente vascular, entre outros. O próprio cenário da Covid, ele veio para mostrar que a obesidade, o sobrepeso, ele era um fator de risco até por conta de um processo inflamatório. Mas eu queria ouvir de você, da Nutri, o que é o impacto disso? Qual que é a importância dessas taxas? É isso. Ok. Então, assim, gostei muito do que você me falou sobre esses dois extremos, que eu me preocupo bastante, né? Principalmente hoje, onde a gente está em um momento de informação, de rede social, muito divulgada, principalmente para os nossos adolescentes também. E a gente tem dois movimentos. O movimento de aceitação, tá? Onde é romantizado, de certa forma, a obesidade, o que não é bacana. E o movimento extremo, onde padrões de belezas são inatingíveis. E esses adolescentes também ficam à mercê daquele corpo perfeito da blogueira, do que ela se alimenta, de como que é o estilo de vida dela, de querer ficar mais próximo e se parecer cada dia mais. Então, o meio termo seria o adequado, né? Seria divulgar informações que são informações verdadeiras, que nem sempre é o que acontece na internet, no Instagram, né? nas redes sociais de forma geral, e mostrando uma conscientização sobre a importância da gente cuidar dessa obesidade. Obesidade já é considerada uma pandemia, tá? E a obesidade é uma doença. Não tem como a gente esconder ou tampar com a peneira. Essa aceitação com o corpo é super importante, mas ela tem que vir junto com a saúde. Até porque a gente falar em aceitar o corpo não significa que não possa mudar, né? Quando a gente traz para a psicologia, o próprio Jung fala, né? Quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Sim. É bom que você aceite, você também não precisa se martirizar, se odiar, ter raiva do processo porque você está com sobrepeso ou não, até aí tudo bem. Agora, isso não significa que você precisa ser como é, que você não pode melhorar, e, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante, que a gente tem que lembrar, né, que a obesidade, ela é uma doença. E ela não é uma doença nem porque ela não é uma doença, não está dentro dos transtornos mentais, né? Ela é caracterizada como uma doença da endocrinologia, né? Então, assim, a gente precisa entender essa diferença. Nós não estamos falando aqui de estética, de corpo, nós estamos falando de um processo de saúde física. Uhum. E aí, normalmente, a obesidade, a Lu falou um monte aí de comorbidades físicas que vêm junto com a obesidade, né? Mas a gente também tem um aumento, assim, normalmente a comorbidade com vários transtornos de saúde mental também, né? Junto com a obesidade. Então, é um processo que a gente precisa trabalhar como um todo, multidisciplinar, né? Ela não tem um único fator e desse jeito a gente também não pode trabalhar ela sozinha, né? A gente sempre fala que a obesidade é multifatorial, né? Então, tem vários fatores que interferem. Questões hormonais,
questões psicológicas. É essencial que nós estivemos bem para evitar com que a gente tenha uma obesidade, comportamento alimentar, né? Como que foi criado esse comportamento dessa pessoa, como que ela foi introduzida essa alimentação, isso faz toda a diferença. E os hábitos de vida. Com certeza. Pode falar, Lu. Não, assim, eu acho importante partir para o óbvio, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu passei muito tempo lendo sobre isso, me interesso, luto com a balança desde os 12 e tudo mais. E aí, de um tempo para cá, tenho conversado muito com as minhas filhas, e até eu estava conversando com uma colega de uma filha, e eu falei, não, o problema do sobrepeso é o quanto ele é inflamatório. E ela apresentou uma certa surpresa, que eu ainda fiquei pensando, quantas pessoas ainda chegam no consultório sem entender esse mecanismo físico mesmo do corpo, quando ele está carregando uma carga a mais. Parece óbvio, igual você disse, mas não é tão óbvio assim, né? As pessoas geralmente procuram um nutricionista por questões estéticas, né? E nem sempre elas dão continuidade a esse acompanhamento. Por quê? Porque elas não veem a importância nem a dimensão desse problema. Então, a gente está agora, né, no mês de outubro, que é a conscientização do Outubro Rosa, né, câncer de mama, e não tem como eu não falar de câncer, né? Sendo uma especialista na área, a gente sabe que a obesidade, ela aumenta significativamente os casos de câncer de mama. Por quê? Não só é um tecido inflamado, mas ele altera nossos hormônios, principalmente o estrógeno, que aí a gente acaba aumentando o risco. Então, a gente tem casos, né, de aumento de câncer, nós temos casos de aumento de doenças cardiovasculares, e aí é importante lembrar, cardiovascular está em primeiro lugar no índice de morte no mundo, câncer em segundo. Então, a obesidade é um fator de risco extremamente importante. Pabline, uma coisa que eu acho muito importante da gente falar, né? Você falou aí alguma coisa sobre o comportamento alimentar, eu queria que você falasse um pouquinho mais da parte nutricional, porque a gente vê que principalmente aqui no Ocidente, nós nos reunimos para comer, muitas vezes para beber, né? A gente utiliza a comida como sinal de afeto, né? Assim, eu gosto de você, então vou fazer a comida que você gosta para te receber, ou eu quero te presentear, eu te dou um chocolate. Quando o filho é pequenininho, a gente fala, se comer tudo, vai ganhar sobremesa. E é desse jeito a gente vai montando vai fazendo com que a gente cresça com um comportamento alimentar muitas vezes disfuncional, né? O que você vê aí, assim, na sua experiência, falando da parte nutricional mesmo, como é que você vê isso? O comportamento alimentar está relacionado a tudo que acontece até chegar o alimento à boca, né? E isso vem desde a gestação. Então, nós sabemos que o paladar da criança é alterado pelo que a mãe come na gestação. Então, aquela criança tem uma tendência, por exemplo, de gostar de coisas mais doces, dependendo de como que foi a alimentação dessa mãe na gestação. Então, imagina a nossa responsabilidade. E quando essa criança vem ao mundo, nós mostramos também como que é a rotina, como que nós apresentamos esse alimento para essa criança. Eu sempre falo o seguinte, a criança ela vai seguir sempre o nosso exemplo e não o nosso conselho. Então, eu já atendi crianças, hoje não atendo mais, mas o que mais me impressionava era a mãe chegar no meu consultório e falar: ai, meu filho não come nenhuma fruta, nenhuma verdura, ele tem aversão. E aí eu questionava: mãe, você come? Você come com ele? Ele vê você comer esse brócolis, essa maçã? E ela: não, eu não gosto. Então, para a criança, principalmente para o neném, para essa fase de desenvolvimento, o que a mãe come é seguro, né? Então, o que os pais vão apresentar, os hábitos dos pais, claro que vão interferir nos hábitos dessa criança. E aí, quando a gente fala em comportamento alimentar, né, e em comida de afeto, a gente chama até, tem uma palavra que a gente chama de comfort food. Usamos muito isso também na oncologia e tanto no consultório, principalmente para pacientes que estão passando por transtornos de alimentação. O que é a comida conforto, né? É aquela comida que eu lembro, por exemplo, da minha avó. Eu
se eu postar pra vocês o mingau de maisena, vocês podem saber que eu tô triste. Por quê? Porque era um mingau que minha avó fazia pra mim. Então, assim, aquilo ali me conforta. E tá tudo bem. Aquele bolo de laranja que você lembra da sua mãe, isso existir na sua rotina é saudável. O que não está tudo bem é a gente ter essas bengalas na nossa alimentação, né? Que o comfort food é uma exceção. Nossa vida é assim. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá, né? Igual as batidas do coração. Tem dia que tá lá em cima, tem dia que tá lá embaixo. Ninguém fica ali paradinho sempre do mesmo jeito. Mas, quando a alimentação começa a virar uma válvula de escape pro meu emocional, começam a vir os transtornos. Não só os transtornos, né, psicológicos, mas também os transtornos que são consequências, que vem a obesidade, a diabetes, né, o ganho de peso. Eu tenho mania de ficar contando de mim aqui, mas conforme você foi falando, assim, o que significam alguns alimentos, a minha família, em geral, tem uma tradição de comer o nhoque no dia 29. E assim, eu tenho 16 anos de casada, eu devo ter falhado 3 dia 29 nesses 15 anos. É muito forte em nós. E aí eu descobri recentemente que eu tenho uma sensibilidade não celíaca ao glúten e que é justo essa alimentação que para mim era tão importante. E é engraçado porque ainda agora, no último dia 29, foi um rolê, porque a gente tinha saído jantar, minha menina tinha ganho o jogo de vôlei, a gente foi comer, nossa, e tem um nhoque, vamos fazer nhoque e tal, não sei o quê. E agora é o testar inúmeras receitas, né? Vamos fazer com maisena hoje, vamos fazer assim. Aí a Maria Rita até brincou, falou assim, não, virou a comida da tradição para virar a comida da presepada. Mas foi um momento, de porque assim, a hora que a gente colocou na água, ele fez blum, eu falei, não vai dar certo. Mas, enfim, a gente conseguiu ainda, que é claro, só um exemplo, ressignificado um processo, mas por alguns meses, chegava dia 29 e eu me ressentia muito, do tanto que a comida tinha esse papel de regulação emocional para mim, de estar apegada ao que era meu, à minha família. Eu acho que tudo isso é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo a lidar, E é muito importante, puxando aí, né, pro lado da psicologia, é muito importante porque, às vezes, a comida vem de uma forma quando o meu emocional está muito desregulado também, né? E aí, por isso, o papel tão importante da psicologia nesse processo de emagrecimento. Você começou a falar aí, né? Nossa, luto aí desde tanto, né? Porque é multifatorial, e aí tem, né? A Pabline passa lá o plano alimentar maravilhoso, você vai para a academia, contrata um personal... Você se cerca, vai num endócrino, você se cerca de todos os profissionais para você chegar no objetivo que você quer. Que pode ser por saúde ou por estética, que infelizmente as pessoas procuram mais, mas enfim. O que dificulta você colocar tudo isso em prática é o comportamento, né? E é o que às vezes barra você fazer o que tem que ser feito, né? Eu falo o seguinte, né? Hoje, nessa nova era, a gente até se questiona, né? Dieta, o ChatGPT hoje faz. E faz muito bem feito. O Google tem 1 milhão de dieta ali pronta para você seguir, tá? Qual que é a diferença num acompanhamento? É justamente isso. Quanto mais informação eu tenho desse paciente, por exemplo, esse nhoque para você é tão importante no dia 29, que é uma tradição da sua família, ou aquele alimento que é uma válvula de escape para os dias que aquela pessoa está irritada, ou qual que é o momento que eu tenho um pouco de mais fome, o que eu coloco, o que eu não coloco. Então, esses detalhes, quando eu faço um plano alimentar, é que eu vejo que faz com que a gente consiga seguir aquele plano. Sem a ajuda de um psicólogo, muitas vezes, eu não dou conta sozinha. Eu sempre falo assim, muitas vezes eu sou psicóloga, né? Eu chego lá, às vezes o paciente quer ser ouvido, ele quer um acolhimento em relação àquela alimentação. Mas tem casos que não tem jeito, sozinha eu não dou conta. Sem a ajuda de vocês, que são profissionais que entendem, né, mais profundo como ajudá-lo, eu não dou conta. Mas é isso, é pegar na mão, dentro da realidade de cada um. E aí, sim, o plano alimentar, ele flui. Pabline, o documentário, ele vem trazendo também, a gente voltar um pouquinho para ele, um monte de
de críticas sobre alimentação nas escolas, né? A gente lembrando que ele é de 2012, não sei como está hoje, e vou até falar um pouquinho como mãe, né? Uhum. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Quando eles eram menores, eles estudavam numa escola que, na teoria, tinha um acompanhamento nutricional. A gente acreditava e achava bom, porque era melhor do que as opções que a gente, às vezes, conseguiria levar de casa. Hoje que eles já estão maiores, é cantina da escola e não tem nenhuma opção legal para que eles possam se alimentar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que você vê hoje essa questão, assim, da alimentação nas escolas e até, você até falou um pouquinho, né, sobre o Instagram e tudo. Eu acho que hoje tem muito mais do que na ocasião do lançamento do comentário. Hoje se fala muito mais mesmo, né? Hoje a gente sabe que o suco de caixinha não é legal, né? Uhum. Hoje até o suco a gente já questiona, porque é melhor comer a fruta. Hoje a internet vem trazendo, mas assim, eu também nem sei se é assim, porque queria que você falasse um pouquinho, assim. Você fala pra gente. Tá, então quando a gente fala de escola, infelizmente o cenário deveria ser diferente. Por tanta informação, né? Não só de profissionais, mas toda mãe hoje quer o bem do filho. Então, ela se preocupa com a saúde. E o lanche das escolas, a gente tem todos os cenários, né? Porque eu, como mãe e como profissional, eu posso falar uma forma. Mas existem vários tipos de escola. Escola pública, escola, escola particular, escola que tem cantina própria, escola que você que leva o lanche, né? Então, eu vejo que são vários problemas. Pensando na escola pública, né? Porque a gente também tem que pensar nessa questão. O lanche servido na escola pública é um lanche extremamente calórico. Eu entendo que o pensamento, talvez, do governo, né? Seja nutrir essas pessoas, né? Essas crianças. Mas é só arroz com linguiça, carne com suã. Será que justifica? Essa nutrição, ela está sendo bem feita, né? Beleza, eu tenho o carboidrato no arroz, mas eu tenho uma quantidade altíssima de gordura e de sódio. E na escola é um momento de compartilhar aquele comportamento alimentar. Então, o meu filho, principalmente o meu filho pequeno, ele vê o que o coleguinha come. A escola da minha filha, na época dela era pequena, cada um leva de casa. E aí, enquanto ela levava a frutinha com iogurte, né? O amiguinho levava salgadinho e refrigerante. Então, é triste, porque a introdução que era feita na minha casa era injusto. Os alimentos mais palatáveis são esses alimentos industrializados. Salgadinho, bolacha recheada. Eles têm uma alta concentração tanto de açúcar quanto de gordura, exatamente para as crianças e para nós mesmos gostarmos. Então, como que eu vou competir uma bolacha recheada ou... Vou falar, teve um dia que eu encontrei na lancheira, eu cheguei mais cedo, e aí a amiguinha levava bis, dizendo a mãe era uma bolachinha. bolacha. Né? E é engraçado, eu fiz um curso recentemente que ele fala sobre os funcionamentos do cérebro de uma forma geral, e de uma das coisas que ele comentava que era do processo de alimentação, de que o nosso cérebro ele foi criado com mecanismos para aquilo que existia na natureza. Então, na natureza, você encontra uma proteína com gordura na carne, aí a gente consegue identificar a saciedade. Eu encontro, às vezes, um carboidrato, mas eu não encontro o carboidrato e a gordura na natureza. E aí a gente não tem os mecanismos de saciedade naturais disso, e a gente acaba sentindo saciedade pelo estufamento mecânico. Então, é por isso que você come um pão com quantos pães de manteiga que você quiser, uma pipoca recheada, sorvete. Então, ele falou, sorvete você não tem o menor mecanismo para sentir saciedade comendo sorvete. Você come o pote, a menos o estufamento, né? Ao contrário de se você resolver, não, eu vou comer 10 ovos, dependendo, você não consegue. Tanto que quando a gente tá naquela fase de ganho de massa magra, que você tem que bater proteína na alimentação, você pensa, nossa, agora eu vou comer à vontade. Mas daí é uma vontade que você, às vezes, inclusive, tem um desafio, né? Para bater. Desafio. E aí eu falei da escola pública e da escola onde levava os lanches. Agora, de hoje, que tem as cantinas próprias, tenho vários adolescentes. Escolas particulares, escolas caras, boas,
onde só existe salgado. Uhum. Não existe nenhuma opção. Nem um sanduichinho natural, nem uma saladinha de fruta. Não existe. Então, assim, é questionável, né? Se a saúde é tão importante, se na escola a gente vai para aprender sobre tudo, né? A gente tem matemática, hoje a gente tem várias matérias que eu nem sabia que existia, né? E como que não tem educação nutricional? Muitas vezes eles têm a aula de educação nutricional e chegam na cantina e não tem os alimentos para comer, né? Eu conversando com os meus filhos recentemente e eles até me falaram, eu não soube na época. Lá nessa escola que eles comiam o lanche que era da própria escola no período da manhã, às vezes à tarde eles ficavam para os esportes e levavam lanche de casa. E eu tentava fazer uns lanchinhos legais, fazia levar fruta com castanha. E aí, esses dias, não sei o que foi que aconteceu, e aí meu filho falou, ô mãe, você sabia que a gente sofria bullying por causa daqueles lanches que você fazia a gente levar? E era uma coisa que era pra ser, né? Uhum. E aí, os amiguinhos estão todos ensinando o contrário, né? E fica muito difícil eles se alimentarem bem na vida adulta depois, né? Tem uma outra coisa que o documentário explora muito, da questão de que, às vezes, a má alimentação está muito relacionada a realidades de renda. Não quero entrar muito nesse mérito, né? Tem esferas políticas por trás de tudo isso, mas eu acredito que é quando você começa a pensar numa alimentação natural gourmetizada, que é caro comer bem, e o industrializado, às vezes, vai ser mais barato. Um molho de tomate pronto de 2 e alguma coisa, um molho que você for fazer custa diferente. Só que é tão ruim que a gente pense o custo de uma forma tão rasa, né? Porque daí você vai ter todo o resto do cuidar. Se você realmente for comer fruta, verdura, o que tem não vai ficar tão caro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tipo de hábito, assim. Tá. Quando a gente entra na questão de valores, né, de preço, né, é caro comer bem? Depende. Se você tiver uma dieta extremamente cheia de firulas, né, com linhaças, castanhas e com produtos dessa indústria fit, que é muito caro, realmente vai ficar caro. Mas o básico não é caro. O arroz, o feijão, os vegetais, comparado a esses alimentos, eles acabam saindo bem semelhante. Hoje, se você vai a uma feira mais popular, você compra, quanto que é? Tipo, 10 pacotinhos por R$15, tá? E aí, eu te questiono, quanto que tá uma Coca-Cola de 2 litros? Nem sei, mas... 13, 14. Se eu compro 10 pacotinhos por R$15 de verdura, pacotinhos pequenos, tá? Isso uma só Coca tá R$13. Então, assim, é um custo-benefício. É tirar do supérfluo para colocar pro que é importante. Tá? Mas, como você disse, é uma questão política. Realmente é muito complicado hoje a gente falar de valores, porque tudo tá caro, né? Mas dentro de tudo tá caro, a gente tem que colocar as prioridades, né? A prioridade qual que é? Então, eu vejo que as pessoas gastam com coisas que não são necessárias, semelhante a suplemento. Quantas pessoas usam whey protein? Muitas. Hoje, muitas. Dependendo da realidade da faixa econômica, muitas, né? Dependendo do whey, ele tá em torno de R$200, R$300. E às vezes não tem coragem de pagar uma consulta. E às vezes não vão lá e não compram frutas e verduras e carne porque é caro. Compensa isso? Vale assim, essa balança justifica? Acho que aí a gente entra muito também na praticidade, né? Que a gente tá hoje, né? A gente quer, né? A gente quer muito o rápido em tudo, né? E na alimentação também. O whey é muito mais prático. Você joga ele em qualquer líquido ali, na água, num iogurte, no leite, e você tem uma refeição e pronto, né? Às vezes mais difícil do que você pegar um ovo e fazer o ovo, né? O ganho de peso, ele veio junto com essa revolução industrial. Então, se a gente vê, né, vídeos, fotos daquela época, todo mundo era magro. Hoje é difícil você andar na rua e não encontrar pessoas com sobrepeso ou com obesidade. Na verdade, assim, você encontra hoje mais do que pessoas eutróficas. E ele veio porque as pessoas começaram a ter que trabalhar muito e menos tempo para cuidar da casa, para cuidar da alimentação. E a indústria, ela aproveitou dessa oportunidade. O que eu quero? Eu quero vender. Eu sempre falo, indústria
não está tão preocupada com a nossa saúde, ela quer vender. Claro que existem exceções, tudo bem, mas a maior parte dos alimentos processados e ultraprocessados, eles estão ali com uma intenção, vender, ter lucro. E essa praticidade, ela vem junto com esse lucro, né? Quem manda na indústria somos nós, consumidores. Se a gente falar que não, esse café aqui não faz bem para a saúde, vamos parar todo mundo de comprar café. A indústria vai ter que parar de produzir. Mas a gente está acomodado também com as comodidades, né? E eu tenho muito claro para mim, no meu caso, no meu cenário, na minha família, a alimentação não é melhor por uma falta de planejamento. Todo começo de mês eu começo empolgada, aí eu vou no verdeiro, eu faço marmita, acabou aquela marmita, eu não me planejei para a próxima etapa e eu entro no hiato de novo. Aí eu falo, não, eu vou continuar. E é muito dessa dinâmica de vida, porque isso é uma coisa que até eu gosto muito das bandeiras que a Rita Lobo levanta, que ela é muito da comida de verdade, de que o planejamento das refeições, o cuidar da alimentação tem que ser uma obrigação da casa. Porque senão, de repente, você realmente se perde naquele processo, né? E eu acho que é um pouco de tudo isso. No documentário, uma coisa que me chamou a atenção em algum momento lá, alguém estava falando que a gente acaba dando tão pouco valor para a nossa alimentação e a coisa que a gente mais faz na vida é se alimentar, né? E a gente aprende pouco sobre essa importância e a gente dá pouca importância para ela. A gente vai pondo outras coisas na frente, né? Eu queria propor uma coisa. Eu acho que, como a gente está falando de questão de informação, e verdade seja dita, agora eu vou falar uma coisa com carinho, mas para o público leigo, tem horas que é difícil acompanhar, né? Minha mãe sempre brinca, pode ou não comer o ovo? Porque tem uma fase que pode... E a gente sabe que a ciência, ela veio para mudar, que novos estudos são feitos, depende da metodologia e tudo mais. Mas eu acho que, já que um dos nossos grandes pressupostos aqui no podcast é levar informação e tudo mais, a gente queria fazer um mitos e verdades com você. E a gente pensou uma série de frases... dizer, aí você vai comentar. Tem sua parcela de verdade, de mito? O que você acha? Podemos? Ótimo, vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar o primeiro aqui. Que a gente tem que ter colinha porque a memória já não é mais tão boa, né? Vamos lá. Uma coisa que tem sido falado mais comumente nas redes sociais, principalmente, é o seguinte. O que realmente emagrece é a dieta. A atividade física, salvo sim altíssima intensidade, apenas auxilia numa modelagem do corpo e fornece um tímido ganho secundário. Mas num processo de emagrecimento, a premissa mais importante é só o déficit calórico. Então, vamos lá. Comecei ruim, né? Porque eu sou má. Já começou me apertando. Resumindo para você, vamos falar sobre emagrecimento? Não tem jeito de não falar. Emagrecimento é déficit calórico. Eu preciso comer menos do que eu gasto. Quando eu penso nisso, a gente tem primeiro que várias formas de a gente pensar numa dieta. Se eu vou pensar em uma dieta de emagrecimento, eu posso somente diminuir quantidade? Vai funcionar? Vai. Né? Então, eu comia 2 pães com manteiga no café da manhã. Passa a comer meio, funciona? Funciona. Eu vou emagrecer, tá? É sustentável essa dieta por muito tempo? Não. Não, porque você fica com fome, tá? Quando eu mudo a composição da minha dieta, colocando alguns alimentos, aí sim, alguns grupos alimentares, geralmente a proteína, aumentando a fibra, eu tenho mais saciedade. Então, eu não preciso comer aqueles 2 pães. Eu posso comer meio pão, mais 2 ovos, e uma frutinha, e eu vou me sentir mais satisfeita tendo esse déficit calórico nessa refeição, tá? Agora, quando eu auxilio tudo isso e coloco uma atividade física, eu tenho um ganho enorme. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma atividade física moderada ou intensa, eu estou queimando calorias. Então, eu posso comer um pouco mais e continuo emagrecendo. Quando eu sou totalmente sedentária, eu preciso ter uma dieta muito pobre em caloria. Então, eu preciso passar fome. Então, a atividade física é essencial. Tá? Não gosto de falar qual que é melhor, qual que é pior, né? Eu acho que, assim, aliar os dois é um sucesso perfeito, mas dá sim para perder peso sem fazer atividade física e não adianta só fazer atividade física e não cuidar da alimentação, porque a alimentação é 80%. E ainda tem todo o quadro de perfil hormonal, né? Que nem tá nessas duas contas também. E que ainda tá lá, né?
É preciso cortar carboidrato ou reduzir drasticamente para emagrecer? A moda da low carb aí, né? Fala um pouquinho. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, low carb não significa que não tenha No carb. É no carb. Então, assim, low é baixo. Baixo em carboidrato não significa que não tem carboidrato, tá? O que acontece é que hoje, 90% das pessoas que eu atendo, eles têm uma alimentação muito rica em carboidrato, ou praticamente quase só carboidrato. Então, quando a gente diminui essa quantidade de carboidrato, é claro que a gente vai ter uma eficiência nessa dieta, tá? Porque é o que eu acabei de falar. Quando eu diminuo um pouco o carboidrato e coloco proteína, eu tenho saciedade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu como pão com manteiga, ou macarrão purinho, né, alho e óleo, 1 hora depois dá fome, não dá? Come churrasco, o que vocês sentem? Cheio, empanzinado, né, saciado por muito tempo. Então, quando a gente alia uma alimentação onde a gente aumenta um pouquinho mais as proteínas, né, e de preferência proteínas mais magras, eu acabo tendo uma saciedade. E é muito mais interessante para perca de peso, porque ninguém consegue ficar muito tempo com fome, né? Então, é isso. Você quase já respondeu, mas vamos trabalhar. Manter um consumo diário mínimo de proteína auxilia no emagrecimento com preservação de massa magra? Com certeza. Tá? Proteína é essencial. Hoje a gente já tem inúmeros estudos comprovando a importância dessa proteína, tá? Só que existe um número, tá? E me preocupa até o excesso dessa proteína. Nós temos 2 cenários. Aquela pessoa que ingere só carboidrato, então acaba ganhando peso e não tendo as condições mínimas, não só para saciedade, mas para ter essa massa magra preservada e aumentando o risco até de caquexia, que é a perca da massa magra. E nós temos também um outro cenário, que é o cenário da internet aí, que é de pessoas que estão comendo uma quantidade exagerada de proteína, suplementando com whey 2, 3 vezes ao dia. Isso eu falo com propriedade. Eu já peguei, não foi um adolescente não, já peguei vários adolescentes tomando whey protein 2 a 3 vezes ao dia. E a proteína em excesso, ela não só sobrecarrega o rim, como vocês vão fazer um xixi caro, eu brinco. Porque ela vai ser usada como outra fonte de substrato. Nosso corpo é muito inteligente. Quando ele não tem o carboidrato para eu usar de fonte de energia e você exagera demais na proteína, ele também vai usar a proteína para ganho de peso, tá? Então não adianta no final das contas, né? Não adianta. Pabline, o jejum provocará aumento abdominal porque a falta de alimentação é interpretada pelo corpo como estresse, liberando cortisol, que é responsável pelo aumento. Não. Existem várias formas de jejum. Quando a gente vai falar de jejum, é muito delicado. Jejum é feito até desde antigamente, né, pelos budistas. Já veio com uma pegada também religiosa. E hoje a gente tem estudos que o jejum feito sob orientação, ele pode até diminuir região abdominal, tá? E ele faz um processo de autofagia, que as próprias células, elas fazem uma renovação. Jejum funciona para todo mundo? Não, tá? Então, o jejum, ele tem que ser muito bem orientado. Então, jejum de forma incorreta não vale a pena. Agora, aquela pessoa que faz jejum por conta própria e sai do jejum e exagera na alimentação ou come alimentos que não são adequados, ela vai ganhar mais peso do que se ela não estivesse fazendo jejum. Porque quando a gente também come nos horários corretos, a gente controla um pouco mais nossa fome e saciedade. Então, por isso que é uma estratégia nutricional. Não deve ser feita sem orientação. E não existe fórmula pronta, né? Porque e nem para a mesma pessoa em diferentes estágios da vida. Eu que, como já brinquei aqui, eu faço dieta desde os 12. Houve épocas em que fez muito sentido para mim comer de 3 em 3 horas. E teve época que isso me deixou completamente ansiosa, já pensando na próxima refeição, né? Então, eu acho que é difícil a gente querer chutar tudo, né? O jejum é um caso desse, né? Porque, assim, existem pacientes que super se adaptam ao jejum, que se sentem ansiosos de ter que ficar comendo toda hora, que não sentem fome de manhã. E outros, eu mesmo não conseguiria fazer jejum. Eu amo meu café da manhã, então é o meu momento de prazer. Então, eu não faria jejum. Mas eu tenho vários pacientes que fazem e é um sucesso.
Próximo mito. Restrição gera compulsão? Eu me privar na alimentação talvez é a causa de um transtorno num segundo momento? Eu acredito que é muito pesado a gente falar que é a causa, né? Que um transtorno alimentar, ele nunca vem com uma causa simples. Ele pode piorar como um gatilho, né? Quando aquela pessoa tem uma restrição muito severa e alia já problemas que ela já tem, né? Pode piorar. Mas não vejo ele como uma causa primária, não. Pensando nisso, né? A gente, na verdade, eu acho que tudo que a gente faz de forma muito exagerada, ela tá nos mostrando que alguma coisa não tá ok, né? Então, se a gente restringe demais em algum momento, é porque a gente não tá bem. Então, a gente tem que olhar para isso, né? E pode ser que em outro a gente tenha outros... Tem o inverso, né? Nossa, eu senti tanta vontade, passei tanta vontade, aí eu consegui emagrecer, então agora eu posso comer, né? Pode ser um pensamento que vem aí, né? E até a questão da compulsão mesmo. Às vezes eu escuto muitas pessoas falando, eu tive uma crise de compulsão. E nem sempre é uma compulsão. Comer muito numa refeição que você exagerou em uma situação isolada não é compulsão. Perfeito. Tá? Compulsão é quando você come até passar mal, né? Sem perceber que você está fazendo aquilo. E muitas vezes você se mutila, você se machuca mesmo com aquela refeição que é várias vezes na sua vida, tendo excessos que te fazem passar mal mesmo. Você falou, isso é uma coisa muito importante, né? Porque fica como se a compulsão fosse qualquer comer exagerado, né? Uhum. E, de fato, para ser uma compulsão alimentar, a gente precisa que isso aconteça com uma frequência de 1 vez por semana, por pelo menos 3 meses. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Uma coisa é eu exagerar na comida, outra coisa é eu ter uma compulsão alimentar. Muito bem colocado assim, mesmo. Né? Eu tenho compulsão por chocolate, mas daí é fácil, né? Normalmente a compulsão verdadeira, ela não tem nem seletividade, né? Você vai comendo do feijão gelado na geladeira, mistura com outro. Isso passar mal. Pode ser até um comer transtornado, a gente fala, né? De que em alguns momentos tem isso, mas para ser caracterizado uma compulsão, precisa de mais frequência e intensidade, etc, né? Outro mito ou verdade é que o sono tem uma relação importante com o processo de emagrecimento? Extremamente importante. Então, primeiramente, e isso acontece muitas vezes com mãe, né? Mãe de neném pequeno que não consegue emagrecer e aquele neném acorda várias vezes à noite, então não tem um sono reparador. Nosso sono está relacionado a um hormônio chamado cortisol, que é o nosso hormônio de estresse. Então, quando eu não tenho um sono adequado, eu tenho uma alteração hormonal desse hormônio. Esse hormônio aumenta e, consequentemente, ele altera mais 2 hormônios, que é a leptina e a grelina. Então, ele diminui a leptina e aumenta a grelina. Grelina é o nosso hormônio da saciedade, né, da fome. Então, assim, eu tenho mais fome. Consequentemente, vou comer mais e vou engordar. Todo mundo precisa suplementar alguma coisa? Ou pelo menos em alguma fase da vida? Vitamina D a gente sempre tem, né? Mas tirando... Muito complexa essa pergunta. Depende, né? Assim, todo mundo fica muito geral, né? Agora, todo mundo que passou por uma gestação, eu já poderia falar que sim, teria que suplementar um complexo vitamínico, porque a necessidade aumentada naquela fase da vida é enorme. Todo mundo que está passando, às vezes, por um tratamento oncológico, dependendo do tratamento, sim, eu vou ter que suplementar. Uma criança, ao nascer, às vezes a gente precisa suplementar. Então, é complicado porque cada um é um, mas muitas vezes nós precisamos. E não é em toda fase da vida, mas existem fases específicas que é necessário. Eu sempre falo o seguinte, o suplemento é a cereja do bolo, tá? Nós, seres humanos, nós queremos atalhar, né? Nós queremos pílulas mágicas, nós queremos resultados fáceis de serem encontrados, mas não existe. Se eu penso em remédio para emagrecer, existe algum remédio realmente eficiente para perder peso? Vocês acham que existe? Eu estou inclinada a dizer não, mas... Eu acredito que
a curto prazo pode ser que sim, mas a médio e longo prazo... Pode ser um manejo importante no auxílio desse processo, mas ele não é quem vai resolver, né? Os defensores do Ozempic estariam com a plaquinha, assim, que com certeza. Nossa, o Ozempic, hoje em dia, quase todo mundo toma, né? Mas, assim, remédio de emagrecer, eu falo de uma forma bem geral, que se existisse, primeiro, todo mundo saberia o nome desse remédio. Ele não mudaria, porque agora é o Ozempic. Antes era a Saxenda. Cada vez é um. Todo mundo saberia o nome. Ele seria muito caro e não existiria ninguém obeso. Tá? Então, assim, remédios para situações específicas, sou a favor. Mas hoje, usar remédio de forma indiscriminada para emagrecer não resolve. Perco 10, engordo 20. É o que eu mais vejo no consultório. Quando a gente fala em suplemento, né, com vitaminas, e eu encontro muitos pacientes que chegam no meu consultório com polifarmácias. Então, uma vitamina para o cabelo, uma vitamina para a unha, outra vitamina da mulher. Quando vê, então, um excesso de vitaminas que, ao invés de fazer bem para aquela pessoa, estão sendo hepatotóxicos, ou seja, estão sobrecarregando o fígado. Então, o suplemento é cereja. Se a sua base está boa, aí sim, aí eu posso pensar, né? Vai numa consulta, procura um profissional. Eu preciso melhorar minha pele, meu cabelo. Eu tô com um problema articular, o que eu posso? Existem suplementos maravilhosos, mas se a base não estiver boa, não resolve nada. Pablin, você falou sobre hormônio, né? E aí, um dos mitos aqui para você falar pra gente é se o equilíbrio hormonal de um indivíduo pode ser fundamental em um processo de composição corporal. Com certeza. Acho que você já falou um pouquinho, né, do quanto era, eu né? meu próprio mito. Não, com certeza. O hormônio é tudo, né? Nós que somos mulheres, então, nós sabemos. O hormônio é vida. Se o hormônio está desregulado, a gente muda o humor, a gente ganha peso. Os hormônios femininos, a gente pensando, quando a gente entra na menopausa, que a gente tem essa alteração, a gente muda totalmente a nossa composição. É só a gente olhar para as mulheres mais velhas, com 50, 60, a gente tende a ganhar gordura na região do quadril, do abdômen. Então, o hormônio é muito importante. E o que vale também a gente ter a atenção perdi peso de uma hora para outra, ou ganhei peso repentinamente, vai lá e faz exame, né? Procura um profissional, olha, faz check-up. Porque pode ser que seja uma alteração hormonal, sim. Se a gente está mantendo os mesmos hábitos e está com alguma coisa acontecendo diferente, acender a luzinha, né? E eu achei importante a gente falar isso, porque quando a gente está falando de composição corporal, de peso, e eu até entendo muito o movimento de body positive, porque tem uma gordofobia muito disseminada na nossa sociedade, de achar que você não perde peso por falta de vontade, que é preguiça, associar a um desinteresse, um desleixo próprio, ainda mais agora nessa linha de rede social que você consegue o que você quiser, basta querer, uma decisão muda tudo, e nem sempre, né? Eu, em vários momentos da vida, eu já percebi coisas que fogem de você conseguir manter o comportamento, e é isso já trazendo muito para a psicologia, né? Porque às vezes eu posso estar com a melhor dieta prescrita, pensada para mim, idealizada, e eu ter uma dificuldade muito grande de efetivar aquele comportamento, porque a gente sabe que todo comportamento é motivado e que tem tanta coisa por trás de eu conseguir manter ou não, não é só uma falta de determinação. E às vezes eu até tenho disciplina e estou fazendo alguma coisa, mas eu posso inclusive ter questões biológicas, né, que fogem completamente à minha racionalidade, que tem uma implicação no meu processo e que eu preciso me engajar no processo de mudança, mas, né? Eu acho que às vezes não é nem só a disciplina que faz mudar o comportamento, né? A gente tem muitas emoções por trás da alimentação que eu acredito que são muito importantes da gente regular mesmo, da gente conseguir entender que emoção que está me levando a comer o que eu... depois de que eu não precisava mais comer, de eu estar fazendo essa escolha, né? De eu não conseguir sair dessa fase, né? A gente tem as fases de mudança de comportamento na psicologia, que eu saí da pré-contemplação e da contemplação, que de um modo geral, se você perguntar para um obeso, eu acho que a maioria, por mais que tenha essa coisa do body positive, de estar aceitando, e é muito legal mesmo, e nós não estamos falando de corpo, né?
de sair desse... Se você perguntar, a maioria vai te dizer que tem, sim, um interesse de mudar, porque começa a ter restrições na vida mesmo, né? Dependendo do quão obeso a pessoa está, né? Dificuldade de locomoção, de fazer um esporte, etc. E aí, para sair dessa fase de pré-contemplação, de contemplação para ação, muitas vezes não, tem muita coisa envolvida sempre, e não depende só da disciplina e da boa vontade, ou só dos hormônios, é todo um contexto, né, para fazer. O emocional, ele conta muito na nossa saúde. E assim, nós temos, se a gente não cuida do emocional, nós temos órgãos-alvos. E cada um tem um, né? Se eu ficar mal ou tiver algum problema ou ansiosa, me ataca a minha gastrite. Meu estômago é o primeiro que sente. Tem muitas pessoas que é o intestino, dá diarreia, ou prende. Outras pessoas, enxaqueca, né? Outras pessoas, processos alérgicos. Então, assim, o emocional, é claro. Como eu trabalho muito com pacientes oncológicos, então um número muito grande desses pacientes, quando eu enxergo o paciente, a maneira que ele encara, a maneira que está o emocional dele, se ele está mais up, mais positivo, é incrível como eu sei qual paciente que vai ter mais sintoma e qual vai ter menos durante o tratamento. A mesma medicação. Então, assim, é fácil controlar o emocional? Tipo, você positiva? Não, não é. Preciso da ajuda, assim, nem sempre eu vou conseguir. Mas que ele interfere na nossa saúde? Com certeza. 100%. É que depende de toda uma história desse paciente, né? Para ele chegar lá e que ferramentas ele tem para lidar com o que está acontecendo mesmo, né? Pablina, acho que a gente está caminhando para o fim. Queria que você... vê se você quer deixar alguma dica para alguém. Te acompanhe nas redes sociais, deixa aí o seu Instagram. Conta um pouquinho também do projeto que eu sei que começou recentemente para nós, né? Como é que ele tá, como é que é esse projeto que você faz, que é tão legal, já tive a oportunidade de acompanhar de pertinho. Conta um pouquinho para nós. Então, tá. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é @NutriPablinoDoVale. Eu gosto de postar várias dicas, né? De nutrição, receitinhas, vale a pena. E o projeto é um projeto muito legal. Ele começou com efetividade na pandemia, onde eu me vi dentro de um apartamento e vi muitas pessoas ganhando peso por estarem sem fazer atividade física, sem se alimentar direito e sem suporte emocional. Então, nesse projeto, é um projeto onde eu atendo todos os participantes, né? Elaboro dieta individualizada e a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente tem incentivos diários. Eu falo que o bacana do projeto é que tá todo mundo no mesmo barco, querendo o mesmo objetivo. E, gente, nem sempre nós vamos estar motivadas. A motivação não é uma coisa assim, acordei todo dia motivado. Não, tem dia que eu tô motivada, tem dia que eu não estou. Então, quando a gente quer traçar um objetivo, uma meta, e emagrecer não é fácil mesmo, não é fácil mesmo, eu preciso pegar na mão de algumas pessoas, né? De alguns profissionais ou de algumas pessoas, para que aquilo ali caminhe chegando nesse objetivo. Traçar metas que são realistas, para mim, é um dos primeiros pontos. Que eu sinto muito, principalmente o obeso, né? Que ele se sente frustrado, pensando, nossa, eu tenho que perder 20 quilos, 30 quilos. Ele nem começa, ele pensa que aquilo ali é inatingível. Quando a gente coloca uma meta realista, vamos perder 3 quilos nesse mês? Ele pensa, nossa, 3 eu consigo. 3 dá. 3 dá. Nesse projeto, é um projeto de 3 meses. Eu acho que é um tempinho legal. E é naquele momento que todo mundo quer pensando no verão, de biquíni, vai viajar, alguma coisa assim. Então, 3 meses, se eu pensar que eu perdi 3 quilos por mês, são 9. E dá muita diferença. Esse projeto ajudou várias pessoas já, né? Já fiz inúmeros projetos, então já faz um bom tempo que eu trabalho com projeto de emagrecimento. Emagrecimento nunca foi minha primeira área de atuação, mas não tem como fugir de emagrecimento. Obesidade hoje é o maior número de pessoas. Não tem como eu não ajudar essas pessoas, pensando que eu estou ajudando as pessoas não só a restaurarem sua autoestima, mas também a terem mais saúde e prevenirem muitas doenças. Então é isso, eu agradeço muito de coração o convite, espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe aí nas redes sociais, será um prazer ter todo mundo aí comigo aí
Obrigada. Muito obrigada, Pablini. A gente vai deixar todos os seus dados aqui e vou fazer o que a Lu sempre faz, né? Curte, comenta, se inscreve no canal, que a gente vai estar sempre trazendo pessoas tão legais e cheias de coisas para contar para vocês. Gente, obrigada a todos. Bom domingo.